começando mais um vídeo aqui no canal. Agora tá de fone. Tem um celular? Não, botei silencioso. Galera, eu sei que esse vídeo aqui tá no formato diferente. Nos outros vídeos a gente tem entrevistado alguns artistas, sendo que nesse aqui a gente resolveu fazer algo diferente. A gente tem conversado com muitos profissionais que vivem da arte e a gente tem tido muitos insights. Então nesse vídeo a gente queria trazer para vocês um pensamento que a gente tem tido por conta dessas conversas. E são informações que a gente vê que é comum em todos eles, assim. Então acho que vale muito a pena a gente parar, fazer essa pausa para respirar e refletir sobre, né? Conversar aqui, eu e Felipe, sobre esses temas que a gente quer falar aqui. Na verdade a gente troca ideia com esses artistas que a gente vem entrevistando, assim, a gente quer trocar ideia com muitos outros e provavelmente tem muitas coisas que eles fazem que são correspondentes, assim, né? São coisas equiparadas iguais, assim. Então, dentro dessa percepção que a gente já teve, desses poucos que a gente entrevistou, a gente já tem uma noção bem firme, assim, de como é parecida algumas ações deles, assim, para que eles tenham os resultados que eles vêm tendo. Então aqui nesse vídeo... E o que é muito parecido com o que a gente faz também na nossa rotina, né? E o que eu acho massa, assim, porque não torna Bruno e Felipe falando só, né? E eu acho incrível quando eles falam, porque é um pensamento que é muito a gente, mas ver outro profissional falando também mostra que tem essa coerência, sabe? Que tem embasamento na prática, né? Tem esse embasamento, que é como se fosse uma prova real do que o que a gente vive não é uma parada de sorte, né? Não é uma parada de tipo, é porque a gente faz... A gente sabe que tem resultado pra gente, mas a gente quer muito que esses resultados, outras pessoas apliquem e dê certo. E quando eu vejo outras pessoas falando, às vezes as coisas que a gente vê, eu digo, pô, velho, existe uma teoria por trás, sabe? Existem umas ações que, são... Que é o que, na verdade, assim, a gente já tem, na verdade, esses pensamentos, assim, como tu falou, assim, em teoria, e a gente tá vendo, entrevistando com a galera na prática, sendo executado e que realmente traz retorno. E aí, nesse vídeo, a gente quer falar pra vocês sobre o lance do pensar, que pensar demais, às vezes, pode atrasar o caminhar. Falar sobre trabalho, a importância do trabalho e que o trabalho ele transforma. E no final, fica até o final aí pra ver o que a gente vai trazer, porque também tem uma informação muito valiosa que a gente percebeu em todos esses artistas. E pra dar o start aqui sobre esses insights que a gente tem conversado e tem tido com eles, a gente quer falar sobre o lance do pensar. Porque a gente sabe que o criativo, ele passa muito tempo planejando, pensando demais como ele vai executar e acaba que isso traz alguns problemas porque ele não executa, acaba ficando muito preso nesse campo da imaginação e não torna real aquilo que ele queria colocar em prática, né? E a gente percebe que todos esses artistas que a gente entrevistou, conversou, eles pensam, mas também eles executam. Então assim, eu diria que tipo, o mote principal dessa conversa que a gente vai ter aqui é sobre ação. E o que é que vem atrelado a isso, né? Seria o lance do pensar, o trabalho e por final a gente quer dar uma conclusão muito massa pra vocês também aí. Eu percebi muito conversando com todos eles, né? Realmente a inquietude, né, de colocar em prática mesmo, em ação. Às vezes até meio que sem ter a experiência técnica, não tem tanta experiência técnica e tá meio que se descobrindo ali assim, mas esse colocar em prática é que às vezes traz esse despertar para o criativo, para as ideias que vão surgindo e automaticamente essas ideias elas vão sendo materializadas na arte deles, assim. Porque assim, eu acho que esse lance do pensar é que muitos profissionais ficam presos na ideia de encontrar o momento certo. Você achar bom o suficiente para estar executando uma tarefa, uma função. Sendo que muitas do aprendizado vem muito no processo. Então, eu sei que tem uma galera que acompanha a gente, que está começando, né, e passa muito por esse dilema, assim, mas eu não sou bom o suficiente, eu não estou pronto ainda para... Não tenho técnica para isso, né? Fica preso na falta de experiência, talvez, de técnica e fica meio que sem fazer. E aí isso me lembra muito uma linha de pensamento que tô lendo um livro, que esse livro está me trazendo muitos insights também, que coincidentemente está batendo muito com essas entrevistas que a gente está tendo, que ele fala sobre uma citação, que é Alan Watts. Depois eu fui pesquisar sobre esse Alan Watts, é um filósofo britânico e autor também de algumas obras, assim, e tem uma fala dele que chamou muita atenção para mim, que ele fala sobre o seguinte, assim, a pessoa, eu não sei se eu vou dizer exatamente como ele citou, mas basicamente o contexto é esse: a pessoa que passa muito tempo pensando, ela perde muito tempo em pensamentos, e ela se desprende da realidade e vive uma ilusão. Eu achei isso fantástico, porque é muito isso mesmo, porque o cara que pensa demais, ele fica tão preso ali naquela, se mastigando as linhas de pensamento, que ele não torna nada real. Ou seja, ele só tá preso em ilusão, pô. Ele só fica pensando. E esse lance de se pensar demais é complicado, porque o pensar demais, ele vem carregado de bons pensamentos,
né? Porque Aí você já é acha, negativo não, também. eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou deixar pra depois. Mas aí você sempre acha que tá perto desse objeto desejado, Sim. porque você pensa tanto, acha que tá próximo dele, assim. É como dizem, né? Às vezes o pensamento é como se o cérebro entende como se você estivesse já agindo, né? Como se É. fosse já uma ação. E na verdade não, né? Você só tá Exatamente. mastigando ali, né? Exatamente isso aí, é mastigando. Aí tu Registrando. falou isso antes da gente conversar aqui, eu tava conversando com o Felipe sobre uma citação também de Platão, que ele fala justamente isso aí. É você. Ai meu Deus, como é que ele fala? É você se banquetear em pensamentos. E que é bem isso aí. Ou seja, o cara ele fica pensando, achando que tá muito próximo do objeto desejado, e aí ele acaba dando atenção para outras coisas, porque ele acha que na semana que vem, se ele fizer, ele vai conseguir dar o resultado que dá. E aí ele não faz, só fica pensando e não faz. E o pior, quando faz, muitas vezes ele não tem o resultado que ele espera, porque é natural que, tipo, esse resultado ele venha com a prática, né? Tipo, com os erros e acertos. Tipo, errei aqui, o que é que eu tenho que consertar nesse meu erro, nessa ação que eu tive para ajeitar. E aí muitas vezes acontece de você faz, erra e já se frustra, né? Aí desiste. Pô, eu pensei, porque pensou tanto, já gastou tanta energia pensando, que confundiu essa energia em pensar, em agir. E aí meio que fica exausto já, assim. Então, porra, o que a gente percebe, o que a gente pensa, assim, é tipo, executa, né? Pensa, tem que pensar realmente, mas não se desgasta muito pensando, assim. Chega lá, executa, vê o que é que tem que melhorar e vai corrigindo esses erros. É bem isso mesmo, porque o pensamento, ele vem com esse pensamento positivo também. O artista, ele é muito, como planeja demais, acha que vai conseguir rápido, mas também ele vem com um pensamento negativo, né, que é a autossabotagem. Você fica se sabotando o tempo todo, achando que você fica se comparando também com outros artistas que estão há muito mais tempo no mercado. Então você vai meio que comparar a tua vida pessoal, né, teu background, teu backstage com o palco do cara. Então, rede social, a gente sabe que o cara tá ali, às vezes no momento ápice, a gente não sabe o que é que tá passando por trás, quais são as frustrações, as angústias, e todo mundo passa por isso, né? Eu e Felipe, a gente trabalha com tatuagem tem 10, 11 anos. Tem 12. Tem 12, 11 anos, e a gente também tem nossas frustrações, sabe? A gente também carrega as nossas problemáticas. As dificuldades da rotina mesmo, assim. Ontem eu tava vendo um vídeo no YouTube, assim, e ela falando sobre arte, assim, uma artista que era ilustradora e tal, e ela tava falando justamente sobre essas dificuldades, assim, que é extremamente possível, né, viver bem e tal, da ilustração que ela vive, mas que ela não compara, assim, a realidade dela com outras pessoas, mas que a realidade de outras pessoas também pode ser algo possível, sabe? Existe a dificuldade, pô, por exemplo, no caso ela não tinha filho, é diferente de uma mãe que tem filho, que tem que ter uma energia para colocar ali, né, uma atenção, ou seja, o tempo dela, ela tem muito mais tempo do que a mãe, né, que não tem tanto tempo assim, mas dentro daquela limitação do tempo, talvez a conquista seja um pouco mais longa, né? Tipo, enquanto uma tem o dia todo para fazer, a outra, sei lá, tem 3 horas no dia para fazer, ela vai conseguir também, sabe? Então existem as dificuldades e você tentar meio que se adaptar às dificuldades. No caso dela era o tempo, a ideia, mas tem a ideia, pô, sei lá, alguém que não tem o material, pô, a gente tem uma câmera legal para gravar o nosso vídeo aqui, né? Mas antes a gente não tinha, a gente fazia com o celular mesmo, sabe? Então, mesmo que você não tenha grana para investir numa tela massa, que se isso você quer executar... é uma parada que a galera se prende muito, assim, pô, eu não tenho dinheiro, a galera que faz tem grana, ou às vezes tá num ambiente muito bonito, né, tá num cenário muito legal, e aí fica se bloqueando, pô, não vou fazer, porque fica se comparando, ou porque queria estar vivendo algo que ele já almejou, mas ele tem que entender que quando ele chegar naquele lugar que ele almejou, ele tá almejando outra coisa já, não é? E aí ele vai viver sempre bloqueado, porque o pensamento é assim, a gente sempre fica meio que, ele vai, dependendo da linha de pensamento, ele vai estagnando, é muito mais com relação, a relação que você tem com o seu pensamento e as ações, as atitudes que você vai ter a partir deles, assim, para chegar no objetivo final, né? A gente sempre fala assim, tipo, de movimento, de ação, quando eu vejo nos vídeos que a gente tá postando, porque realmente, pô, eu acho que é isso aí que vai trazer a diferença mesmo, assim, sabe, de resultado, tanto financeiro quanto resultado técnico mesmo, assim, de inspiração, de ter uma identidade no seu trabalho, de ter, porra, o financeiro fluindo. Para mim, esses dias, nessa semana mesmo, um artista falando, assim, que ele meio que se considera um operário da arte mesmo, assim, sabe? Pintar. Ele falou, porra, essa ideia... E se baseou, se encaixou muito na ideia que o Caio Lenda falou. Até mandei pra ele na hora, assim. Porque pareceu muito a fala dele, assim, dizendo, porra, eu me considero um operário da pintura mesmo, assim, porque
Eu acordo, de segunda a sexta, 8 horas por dia, pintando, tanto com inspiração ou não, pra que, tipo, as coisas fluam mesmo, sabe? É meu trabalho, assim, tipo, eu vou trabalhar, que mesmo que não tenha inspiração naquele momento, mas ela vai chegar em alguma fase. É. Tem um bloqueio criativo, existe isso, a gente sabe, pô, a gente que é artista, existe você tá bloqueado ali, não tá saindo, aí você dá um respiro, vai no café, ou liga pra um amigo, conversa, fala besteira, dá uma respirada assim, né? E depois você volta, mas é voltar, né? Porque a gente meio que nessa dificuldade do dia, pô, às vezes a gente imagina que a vida do artista é um cara que mora no campo, que tem um tempo pra caramba, que vai fazer isso. Não. Ele tem aquelas dificuldades do dia a dia ali. Às vezes tem que levar o filho pra escola, tem que preparar o almoço, Vida tem que fazer. normal, E essa vida que vida que é normal, assim, você tem que encaixar realmente essa sua rotina de trabalho dentro dela com disciplina, com. Que não é glamour só, né? Porque tem um pouco dessa máxima, as pessoas acham que o artista ele vive uma vida glamurosa, mas não é assim. Nós somos seres humanos, a gente tem nossas contas para pagar, tem nossa realidade, e no meio do processo que a gente vai se descobrindo. Então, assim, a clareza, como tu falou assim, da inspiração, que o cara parece que ele acorda já inspirado com a ideia perfeita para executar, e não é bem desse jeito, assim. Talvez foi vendido a ideia do Eureka, né? Aquela ideia do tipo, Eureka, eu tive a grande ideia e a partir dela eu vou ter sucesso. Mas na verdade não é desse jeito, assim, ela não vem do nada. Talvez o momento de Eureka ele pode vir, mas ele vem num processo, porque a clareza ela vem no caminho mesmo, assim. É quando você está executando, está fazendo. E não é fácil, velho, porque ontem mesmo eu fui comprar os materiais, sabe, de tinta, assim, nem comprei muitas tintas, assim, comprei algumas, e aí você vê, pô, já gastei ali R$ 500 só de tinta, pra coisas que eu não sei se vai sair bem. Aí eu tenho que comprar painel, tenho que comprar tela, pincel, essas coisas, aí você vai vendo, realmente, custo é alto. Tudo bem, eu comprei tintas que são um pouco mais caras, tal, você pode começar, que tá começando mesmo, assim, comprar tintas um pouco mais baratas, mais acessível, vai testando no papel, tem um papel que eu comprei há um tempo atrás, eu esqueci, Panamá, que é um papel um pouco mais grosso, que você não tem dinheiro para comprar tela, para ficar estudando, você pode pintar nele, sabe assim, é bem mais em conta, você pinta nele, ele aguenta tinta acrílica assim, pesada, você pinta nele e tal, e você vai se descobrindo ali. Mas eu que tô meio que assim, aí você vai, compra e tem essa dificuldade, por do custo e da frustração. Aí eu tive que ir lá na cidade, aí vai lá no centro da cidade, gente que são uma porra, você fica, caralho, é isso mesmo. E aí você vai, sabe? Você Sim, na incerteza, né? Porque você tá fazendo todo o esforço, mas sem ter a certeza do resultado final do que vai dar. Então. Eu acho que a certeza que a gente tem é o que a gente quer pra gente na vida, assim, né? Tipo, porra, a certeza que eu quero viver de arte. Então, tipo, eu tenho que passar por esses perrengues, esses esforços, assim, que é um perrengue agora, mas lá na frente ele vai se tornar algo comum, você vai sabendo se habituar com isso, vai ter fornecedores, tá entregar na tua casa. As coisas vão meio que se encaixando. Às vezes um patrocínio, às vezes uma parceria, mas isso é com o tempo, né? É o aperfeiçoamento do processo, assim. A gente tá falando aqui sobre pintura, né? Sobre tela, mas isso não se enquadra só a esse tipo de arte, se enquadra a todos esses tipos de arte. Artesanato, então você tem que tentar encontrar qual é o caminho que você quer seguir e dentro dele vai encontrar os artistas que você tem como referência e tentar fazer o melhor que você pode com o que você tem agora no momento. Então, tipo, não é que você vai ter que gastar muito caro, você tem uma jornada dupla, vamos supor que você tem um trabalho CLT e também quer viver de arte, então você vai ter que se enquadrar, ter essas dificuldades de arrumar um horário para poder treinar, e estudar e executar com o que você tem. Porque isso faz parte de todo o processo de todo mundo que quer avançar e evoluir. Eu vejo que, comparando com todos, a fala de todos eles assim, eu vejo que é muito uma parada que vem de dentro deles, sabe? A parada do viver de arte, assim, e desse movimento. Eu percebo que muitos deles arriscaram mesmo tudo, assim, sabe? Né? Colocaram ali em jogo. Porra, é como se tivesse acreditado mesmo que eles eram capazes e acreditado muito no que eles querem pra vida deles, sabe? O Arthur Bolitro até fala na entrevista, assim, ele fala sobre um chamado, que a arte é como se fosse um chamado, mais ou menos assim a percepção, que tá batendo na porta, chamando ele, mas quando você olha pra fora da porta, é ele mesmo chamando ele pra aquilo ali, tipo... É como se estivesse dentro dele ali, inerente, sabe, a arte. Então, essa entrega, esse arriscar, ele fala disso, o Arthur Bolitro, o Caio Lenda falou sobre, porra, apostar tudo mesmo, apostar toda a grana dele, né, se não tiver, pede emprestado, e se joga mesmo. O Caio Lívio falou também muito disso, assim, porra, eu vendi tudo que eu tinha, fiz uma viagem com minha esposa e minha filha, e depois... Voltou inspirado e ele disse, eu me renovo, eu me reinvento. Eu me reinvento e vou conseguir dar um jeito. Não que todo mundo que tá vendo o vídeo tem que fazer os passos
Exatamente, como exatamente como eles estão fazendo. Isso é uma questão muito de autoconhecimento. Mas fala muito sobre acreditar. Sobre acreditar. Sobre a paixão da parada. Não é que você vai se arriscar. A gente tá falando pra você se arriscar em nada, não. Se for necessário, sim. Mas o ideal é que, tipo, você acredite com vontade, assim. Se der pra conciliar, perfeito. Um trabalho que você tenha e quiser dedicar nisso, mas se você é muito novo ainda, tá saindo da escola, né? Ou tá indo pra faculdade, pô, pega um tempo assim e se dedica, né? Se você puder fazer isso, claro. Tem gente que não tem condições, tem que trabalhar logo. E vai, meu irmão, tem que acreditar, sabe? Assim, eu acho que... E entender que não são flores, pô. Não são, entender que é isso mesmo, porque isso é um trabalho, né? O trabalho, ele é arte. Você quer viver de arte, você tem que entender que a arte ela vai virar seu trabalho. É seu ofício, né? Uma frase do Henry Ford, que é um cara que é do meio industrial, né? É o cara que construiu um patrimônio gigantesco assim, com empresa, mas como estava falando que tem artistas que tem um processo muito metódico e prático, assim, como se fosse uma linha de produção mesmo, um operário, tem tudo a ver com essa fala dele, que ele fala basicamente isso, que é o lance dele ter, que pensar grande é fácil, que difícil é você acordar no meio da noite, tendo calafrios, percebendo que seu sonho virou um pesadelo. Eu entendo que a frase dele não é que o sonho de fato virou pesadelo, mas é que viver do seu sonho, ele vem com algumas frustrações, com dificuldades, né, com traumas. Então, assim, para você chegar num patamar que você quer, no objetivo final, você querendo ou não, ele vai vir com alguns sacrifícios que você vai ter que ser feito, né? Dedicação, às vezes, tipo, é isso, de, acreditar mais, investir mais, né? E investir mais é investir tempo, do seu dia, da sua semana, é gastar do dinheiro que você tem também para poder investir na sua marca, né, na sua imagem pessoal como artista, para alcançar outras pessoas, para que sua linguagem artística ela chegue em mais pessoas, né? Porque tipo a gente faz a arte, eu acho que é muito isso assim, a gente faz arte com o intuito de colocar para fora aquilo que está dentro da gente de uma forma expressiva, seja através da tatuagem, de uma pintura, de uma cerâmica, enfim. A gente tem essa necessidade, nós que somos criativos, a gente tem essa vontade de colocar para fora aquilo que está dentro da gente. E quanto mais a gente chega nas outras pessoas, a gente quer esse reconhecimento, né? Quer perceber que as pessoas sentiram algo através de algo que a gente criou. Isso satisfaz muito. Mas isso é a parte boa, né? Quando a gente percebe a reação positiva dos outros e tal. Mas tem a parte ruim também, então a gente tem que ter essa entrega. Existe do artista, ele meio que... Porque tem essa entrega e tem uma parada também que é muito de você se enxergar. Porque tu fala de sair da arte, você botar pra fora aquilo. E cada artista, ele tem sua percepção do que ele quer botar pra fora. Ou às vezes é uma crítica social, às vezes é só o belo pelo belo. Às vezes é só uma representatividade de alguma coisa que ele tá vendo, estético assim, né? E às vezes ele cai em um limbo, assim, de um certo julgamento do que é que ele está fazendo. Se é uma arte que não é tão complexa, ou só visual, ele cai naquela percepção, assim, de tipo, porra, será que o que eu estou fazendo é algo que tem valor para o mundo? Não tem conceito demais, né? Não tem conceito, profundidade, eu não tenho uma relevância assim, social. E ele cai nessa pensamento, por que é que eu tô fazendo, pô? Enquanto o mundo tá vivendo uma guerra, assim, sabe? Enquanto as coisas estão acontecendo, um monte de coisa, fome, um monte de coisa, e eu tô aqui pintando, fazendo coisa, qual a significância que tem nisso, assim, pro mundo, sabe? Poder dar uma dica, assim, é não entrar nessa, não cair nessa, sabe? Porque o que a gente faz como arte, como artista mesmo, assim, mesmo que seja o estético, seja alguma coisa mesmo assim, meio que para você seja insignificante, para outras pessoas tem um significado, sabe? O belo pode ser algo que inspire alguém, que seja gratificante para alguém. Eu trago mais essa percepção, porque eu sei que tem muita gente que está do outro lado ali que fica reflexivo ainda o que é que a arte ela pode impactar no mundo, o que é que a arte dela pode se inspirar, e isso pode ser um tabu, uma trava para que esses movimentos que a gente tanto vem falando assim, venha sido colocado em prática, sabe assim? Então, pô, tenta fazer o seu. Eu tava fazendo uma reflexão de um artista, não me lembro o nome dela, mas eu tava falando justamente disso, assim, que às vezes essa reflexão sobre a tua arte, sobre essa percepção dessa construção e do teu valor que tem no mundo, às vezes, pô, o mundo pode estar em guerra, pode estar nessa confusão toda que a gente tá vivendo, mas o que você tá fazendo, às vezes, para você mesmo, para sua existência, sabe? É algo que é suficiente, que é relevante, é necessário, sabe? E que às vezes acaba atingindo outras pessoas também, que acaba sendo uma válvula de escape também. Então não torna algo que é valioso algo superficial, sabe? Exato. Porque se a gente for entrar nessa ideia do comparativo, comparar o que a gente faz com o médico, com o que é supérfluo, o que não é, o que vai ser, o que não é, você vai gerar uma trava gigante, assim. Tipo, eu sei que isso é uma discussão para um outro muito vídeo, profundo, porque que é muito mais complexo do que só isso. Mas esse é o lance do problema de pensar demais. É. Que a gente começou o vídeo falando justamente sobre isso, que às vezes a gente pensa demais e pode entrar
nessas lacunas assim que deixa a gente engessado, pô. Porque você, pô, acaba que você não vai fazer nada, porque são tantos questionamentos, então é perigoso pensar muito. Pensa, mas executa também, no meio do processo vai trabalhando. Esse pensamento que eu falei é um dos, né? Existem vários outros, como a gente falou, de outras crenças limitantes assim que podem encaixar. Né? Não, é. Tanto é que a gente fala muito, a gente mostra, porra, a gente mostrou a emoção do Caio Lívio lá, porra. Se emocionou falando da arte, porque existe uma emoção, um prazer muito grande também em executar, em fazer. O que a gente fala assim da dificuldade de viver de arte é que vai além dessas crenças que é colocada pra gente, que é impossível, que é muito difícil e tal. E como a gente sempre fala assim, na nossa bolha, na nossa realidade, a gente vive de arte, vive bem. O Caio Lenda falou também, porra, e vive bem de arte, né? É difícil quanto é para empreender em qualquer outra área, assim, como a gente fala aqui, pô, a galera que quer viver, ser autônomo e tem a ideia da arte, pô, eu acho que é um privilégio você poder se entregar nisso, sabe? Você se jogar nisso, assim. É, porque querendo ou não, diferente dos outros trabalhos, é um trabalho que ele envolve muita satisfação, assim, pessoal, de você conseguir estar realizando algo que estava materializar, né? Algo que é da imaginação e as pessoas aprovarem, consumirem, comprarem de você. Então, o processo criativo também ele acaba sendo gostoso porque tem o lance do ócio criativo, que às vezes é uma viagem, às vezes é uma conversa, um bate-papo, um café. E dentro desse processo você tem outras criações, surgem novas ideias, através de uma música, um show, enfim. Tudo isso, assim, ele acaba sendo muito prazeroso, porque, de certa forma, as pessoas veem com uma certa leveza. E tem essa leveza também. Mas a gente reforça pra dizer que, tipo, não é um mundo de fantasias, né? Então, pra galera... Porque, na real, assim, o canal é pra botar a realidade mesmo, assim, do como é que é viver de arte, assim. Tanto é que a gente tá falando, não é só a nossa história, mas é a história, a gente quer trazer a história de outros artistas pra que vocês percebam que o que a gente fala, ela se aplica na vida de outros artistas também, assim. Então, existe a parte boa, existe a parte ruim, existe todo esse processo tudo ali que é pra viver de arte, mas que existem coisas extremamente positivas também atrás. A ideia do viver de arte, quando a gente fala, existe um leque de possibilidades, sabe? Você pode ser o artista, você pode ser dono de galeria, você pode ter uma loja, sabe, que vive, que você vende outros artistas. Porra, você pode ter uma loja de artesanato, você pode ser o artesão. Pô, existem várias possibilidades. A gente que vive de tatu, sabe? A gente que... Eu tô entrando nas artes plásticas, tentando, porra, também... colher frutos financeiros em cima disso também. Já fez workshop, sabe? A gente já aplicou mentoria. Então, às vezes tudo você isso... nem é um cara que tem a técnica mesmo, mas quer viver de arte de alguma forma. Porque, por exemplo, eu já conheço pessoas que têm estúdio de tatuagem e não são tatuadores. Isso. Né? Mas eles querem estar imersos, inseridos dentro disso aí, da arte. Às vezes o cara ele não é um cara que tem banda, mas ele organiza eventos de banda pra show, né? Tá naquela atmosfera ali. Tá na atmosfera, inspirando. porque isso, querendo ou não, é economia criativa. É porque às vezes a gente não dá conta, né? Que a arte, ela gera grana, dá dinheiro. E assim, não tornar isso mais uma crença limitante, entendeu? Porque, pô, eu sinto que tem uma fala muito chata, assim, que é a galera meio que se... Até que a Marcela falou, eu tô trazendo, assim, um monte de coisa, né? Que a galera quer mas o intuito desse vídeo é justamente isso, a gente pegar umas reflexões, insights que a gente teve. Que a Marcela falou que a ideia, assim, que percebe que tem muitos artistas que meio que tem essa crença, esses pré-julgamentos de não querer se vender, ou vender a arte, sabe assim. Isso é uma parada que dentro de muito artista é julgado mesmo, assim. E que a gente acha péssimo para o negócio, para o business mesmo, assim. Exato. Né? E ainda mais quando eu tô falando, assim, de várias outras possibilidades. Porra, se você é artista plástico, porra, por que você não pode ensinar, né, outros artistas a viver, né? Pô, se você é artesão, por que não ensinar? Ou por que não abrir uma loja colaborativa com outros e empreender dessa forma, né? Não tô falando que se você não tem o tino comercial, ou se você não tem um jeito para empreender, para administrar, tudo bem, vira só o artista, assim. Mas se você quer e tem vontade, porra, não se limita, porra, se joga mesmo, assim. Observa as possibilidades que tem no teu mercado de ganhar dinheiro mesmo, assim, sabe? E de fazer com que tua arte, ela se propague para cada vez mais pessoas, sabe, assim. Então, pô, esquece as crenças limitantes, esquece os julgamentos das outras pessoas e tenta ter essa criatividade que você tem para a arte, para uma criatividade também para ser implementada no gerir o teu negócio, sabe assim? Então, porra, se eu vou abrir uma loja, vou lançar uma camisa, vou fazer quadro, vou fazer um evento que seja, vou fazer um workshop, vou abrir uma mentoria, vou abrir uma consultoria, porra, tudo isso é viver de arte. É uma parada que, tipo, tem um perfil de criatividade que não é tão aflorado quanto o pintar, o executar a arte, mas é você usar da economia criativa, usar do que você tem de potencial ali de arte
para rentabilizar mais, sabe? Para você conquistar mais. Então, é o que a gente sempre fala, pô, você tem que ter realmente esse pensamento do empreendedor, sabe? E esse canal que a gente resolveu fazer justamente para a gente trazer para vocês que, tipo, tem como você planejar, tem como você fazer um passo a passo para conseguir chegar dentro daquilo do teu objetivo. Porque, assim, a gente sabe que o artista ele foca muito no lance do processo da criação dele, na execução. Mas a gente sabe também que hoje você precisa ser um cara que entenda um pouco de iluminação, de marketing, de brand, de construção de identidade, né, de atendimento, de vendas. Então, assim, a gente quer trazer também esses pontos, que são pontos que a gente tem experiência, porque a gente vive disso, e que a gente percebe que muitos artistas acabam não atentando para isso. E quando a gente conversa com outros artistas que vivem disso também, muitos deles fazem esses passo a passo para conseguir viver de arte. Às vezes de forma intuitiva, ou às vezes não. Porque tem muitas coisas que a gente faz sem saber que a gente está fazendo. Né? Tem coisas que a gente está vendendo sem saber que é uma venda. Então, a intenção é que a gente traga de uma forma muito mais consciente, né, essas ações, essas atitudes, até bem para vocês fazerem de uma forma consciente, pensada. Querendo ou não, você já está vendendo sua arte. A questão é, será que você está vendendo de uma forma intencional? E quando é intencional, você consegue planejar, você consegue alcançar mais pessoas, consegue vender mais. Ou se é uma forma só pensando, porque tem muita gente que fala isso, mas eu não quero postar, eu não quero fazer isso. Mas querendo ou não, ele está postando uma foto lá, ele está fazendo um videozinho. Mas será que esse vídeo já é uma venda, pô? Ele já é uma forma de se posicionar. A questão é se é estratégico ou não, e a gente quer trazer esses posicionamentos mais estratégicos, porque a gente quer ver o mercado da arte aflorando e as pessoas vivendo bem da arte e quebrando esses estereótipos, assim, essas visões, assim. E tem um lance também que você falou, pô, tem uma galera que, eu não quero... Eu não curto muito vender na rede social e tal. Não quero. Mas... E tem aqueles também que vendem bem sem ter... Que é foda, porque a arte por si só ela já vende pra caramba. Assim, sei lá, atenção, tem artistas assim que a arte em si já é mais comercial, atinge mais pessoas, né? A gente sabe disso. E acaba que ela vende por si só. E às vezes esse artista ele fala assim, pô, eu sou mais... Eu não trabalho em minha rede social porque a gente já vende bem e tal, assim... Mas até esse cara mesmo que ele vende bem, imagina se ele tivesse uma ação muito foda nas redes sociais, o quanto que ele poderia ampliar, atingir mais pessoas. Pô, sei lá, abrir uma loja onde vai ter só a parada ali. Tudo bem, cabe a percepção, como eu te falei, né? Da ambição do cara, né? Cabe da ambição do artista. Pô, tudo bem, eu não quero mais, ok. Vive do jeito que tá vivendo, tá dando certo pra você, tranquilo. Mas a questão também é porque, assim, tem artistas que vão começar ainda e eles não tomam tudo porque ele quer ser aquele cara lá. Entende? Aí, tipo, ele, não, eu vou fazer não porque eu quero ser aquele cara. Ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos e não vai funcionar pra ele. Então ele tem que ter essa leitura também. Porra, esse estilo que o cara faz, a vida dele tá funcionando pra ele. Não quer dizer que você não vai conseguir viver de arte, mas você vai ter que mudar sua estratégia, vai ter que mudar suas ações, vai ter que começar a se movimentar. Ou vai ser realmente quase que impossível você conseguir dar uma guinada. E aí que está o lance do trabalho, né? Que eu acho que o lance da ação que a gente está falando, que ele entrega. Então, quanto mais... Acho que a gente começou falando sobre pensar, o cara fica pensando demais e não faz nada. Agora, eu acho que vale a gente falar sobre o trabalho. Que o lance do trabalho é você se expor no campo de batalha, né? É você se conectar com pessoas. Porque quando a gente foi agora fazer essa entrevista com a galera, a gente viu que nossa teoria era feita na prática mesmo. Porque a gente já praticava, a gente sabia que pra gente funcionava. Mas quando a gente conversa com a galera, a gente já tem o quê? Network, tem contato, vai ganhando experiência. Eu, Bruno mesmo aqui, eu nunca fiz pintura em tela, mas já tô começando a fazer. Mas isso é um reflexo da exposição, sabe? Então, o quanto que é valioso você estar no campo de batalha, porque você ganha inspiração, você ganha motivação, você ganha experiência com os outros, e agora tá na minha hora de eu ganhar experiência metendo a mão na massa, e daqui a pouco eu vou estar postando o resultado de algumas entregas que eu vou fazer, compra de material, já tô aprendendo, sabe? Felipe que já pinta, eu já pergunto para ele onde é que vou. Então, assim, o quanto que é importante, porque você vai ganhar experiência real. E não é só teoria, é você mesmo. Porra, eu usei essa fita, usei essa tinta, não funcionou, não deu efeito, vou atrás, pergunta. E aí isso você também ganha mais maturidade, estabilidade emocional, porque o emocional acaba muito com todo mundo, mas eu acho que o artista é uma parada, velho. Uma vez a gente teve uma conversa que eu falei, caramba, velho, eu acho que a gente precisa ter mais ações, menos emoção e mais razão. Porque, velho, se a gente for ver, tudo que a gente tem é movido muito pela emoção, pô. Todas as atitudes que a gente faz é tudo emocional. Né? Então, tipo assim, eu quero pintar a Bela escolha de um formato, de um shape, distribuição na anatomia, no nosso caso, tatuagem, né? Ou então a escolha de uma ferramenta, então a textura, é tudo muita emoção, mas às vezes a gente tem que agir muito mais com o que funciona, com o que é racional. E a gente aprende isso muito com os meninos, porque todos eles, e Caio
Caio Lenda mesmo fala, meu irmão, eu sou um operário, como ele falou aí. Eu faço o que o cliente faz, pô. Eu sou um pintor, pô. E qual é o trabalho do pintor? Pintar o que o cliente quer, pô. Ou seja, ele tá meio que se desprendendo um pouco da emoção dele e fazendo com que funciona. Sim. Com que o cliente traz e ele vai fazer. E mesmo assim, ele traz muito a identidade dele ali. Exato. Né? Como a gente sempre conversa, velho, não quer dizer que se você vai fazer pra conseguir ganhar recursos, grana, porque o cara tá pedindo e você vai fazer por encomenda, que você vai deixar de fazer aquilo que lhe dá prazer. Uma coisa não tá 100% atrelada à outra. Você vai fazer algo que seja mais comercial, algo que estão pedindo para você sustentar e sobreviver para você conseguir fazer o teu sonho, pô, que é fazer aquelas artes que vão ter saídas também. Talvez não com tanta frequência quanto você quisesse. Mas é isso é uma maturidade emocional que você vai descobrindo no processo, pô. Sabe? Ter esse emocional para lidar com... vamos supor, ter um mês que não vai vender tanto. E aí, como é que tu vai viver disso? Você vai ter essa estabilidade emocional e tem meses que você vai vender muito. Será que tu vai gastar todo o dinheiro que tu ganhou ou vai conseguir equilibrar? Não, isso aqui é da parte artística, isso aqui é o meu pessoal. Maturidade que você só vai descobrindo e enraizando com mais força quando você tá na prática ali. Porque às vezes você pode ser uma pessoa que tem que passar pelas dificuldades para entender como é que funciona. Então é aprender na prática mesmo, no campo de batalha. A gente percebe com todos eles assim, com todos os artistas. Esse lance tá na prática, tipo Marcela mesmo, que mostrou pra gente que ela tatua e aí no meio do processo de tatuagem ela foi se descobrindo, quis voltar ao lance da pintura com aquarela e ela fez a aquarela e nessa aquarela, só foi o fato dela ter tido o trabalho de pintar, que teve o reconhecimento do outro, que chamou ela para fazer uma pintura, aí ela já foi se expondo mais em casamentos, em eventos. Então, como uma coisa vai puxando a outra. Se ela tivesse só ficado parada, pensando, ela ia viver nesse pensamento até hoje. Ia ficar pensando, não, e se eu fizer isso, caramba, vai dar certo. É porque eu tenho que comprar material, ou eu tenho que melhorar a minha técnica ainda, porque ela ia estar até hoje pensando e não ia estar fazendo o que ela faz. Então, assim, o trabalho em si, ele vai trazendo conexões e vai abrir caminhos, outras possibilidades. Você vai se descobrindo. E não ache que você vai, em algum momento, achar que você tá bom o suficiente. Isso não existe, pô. Isso não existe, essa ideia de eu cheguei lá. Não tem isso de chegar lá. Até porque a gente que é criativo, a gente gosta sempre de inovar. Talvez você tenha essa sensação durante, 2, 3, 5 anos. Mas vai chegar um momento que você vai precisar se redescobrir, né? Se refazer. E isso é natural, sabe? Eu acho que isso vem naturalmente com o processo. A ideia do chegar lá, pra mim, eu acho que é bem satisfatório. A ideia do sucesso, você conseguir já viver de arte, sabe? Se sustentar de arte, assim. E essa inquietude, ela sempre vai existir no sentido do trabalho em si, né? Depois eu querer entregar coisas novas, uma nova técnica, ou uma nova identidade, ou explorar novos caminhos empresariais, sei lá, eu quero agora abordar marcas, quero trabalhar com marcas, agora eu quero ser da galeria. E essa inquietude, ela sempre vai existir, assim, eu quero impactar mais pessoas, tudo bem. Mas se você colocar na mente, assim, que você já conseguir viver de arte, pagar seu aluguel, pagar a escola do seu filho, conseguir viajar, conseguir, Isso já dá... Isso já é uma motivação a mais, né? Já é uma motivação a mais, porque isso mexe com a sensação de você estar construindo algo, quando você está com a mão na massa. Dá a sensação, caramba, eu tô fazendo, eu tô realizando. Como a gente já conversou quando a gente chega aqui no estúdio da gente tatuagem, tá, os clientes, os tatuadores, a gente vê, a gente conversa entre si, velho, a gente imaginou isso e agora isso aqui é a realização, a materialização daquilo. Então dá um bem-estar, mexe com a autoestima, essa sensação é boa, é prazeroso, é um combustível pra gente se movimentar. Então tem que fazer. E outra, o lance do trabalho, muitas vezes a disciplina, né, o fato de estar fazendo, que eu acho que entra já no tópico 3 final aí do vídeo, que é justamente esse lance da constância. Que a gente falou sobre pensar, a gente falou sobre trabalho, que é executar, mas o mais importante é ter a constância. É você fazer, porque a gente poderia ter terminado no primeiro, no segundo, que é trabalho. Aí você ia começar, e no meio do caminho ia abandonar. Sendo que essa é a questão, não é o lance de começar a trabalhar apenas, mas é o lance de se manter ativo o tempo todo, na constância. Porque a disciplina, né, ela que vai dar mais resultados, além do trabalho por si só. Porque tem gente que às vezes não tem um trabalho tão incrível em técnicas, em fatores técnicos, assim, mas ele tem uma constância tão árdua, ele tá o tempo todo ali, sabe vender, sabe se posicionar, ele produz todos os dias, ele conseguiu, nessa constância, conseguiu construir fãs, conseguiu construir uma audiência,
né? Uma autoridade. É uma autoridade. Então isso cria um reconhecimento. As pessoas admiram isso, pô. Admiram o cara que tá ali com a mão na massa, na obra, fazendo, criando, praticando. E não é um dia só, para depois aparecer daqui a 5 meses. Não, é o cara que tá sempre mostrando produtividade. Então as pessoas criam uma empatia. Cara, esse cara é criativo, ele faz, ele cria uma audiência. Que é basicamente também isso que a gente tá fazendo aqui no canal, no YouTube, que é algo novo pra gente. Mas a gente tá tentando se manter constante, né? Isso que a gente tá falando aqui é o que a gente traz pra nossa realidade também. E não tá sendo fácil, não é porque a gente tá falando pra vocês. É que existe várias angústias também, assim, você chegar, não ter tantos seguidores, sabe? Você vê que tá falando pra um número de pessoas que poderia ser muito maior, até porque a gente acredita muito que o conteúdo que a gente tá entregando é muito rico pra quem quer viver de arte, sabe? E rola muito essa angústia, assim, essa frustração. Então o que a gente tá falando pra vocês, a gente tem vivido agora com o canal, por exemplo, sabe? E a gente sabe que é mais um caminho da gente do empreender de arte, sabe, assim, de buscar novos caminhos para que futuramente, se Deus quiser, isso que se torne algo que seja rentabilizado, mas que pra gente é muito enriquecedor também a ideia de entregar conteúdos para as pessoas, e mesmo assim a gente fica meio que triste porque não vê tantos comentários, tantas coisas, então a gente lida com essa angústia também, mas tendo essa constância. É óbvio que é prazeroso, é como a gente tá falando, tem o lado ruim e tem o lado bom, é como se fosse um anjinho e o diabinho de um lado. Pô, o anjinho ele fala, vai dar certo. Tem as partes boas, que é a troca com os artistas, o aprendizado que a gente tem na prática, as experiências que a gente tá chegando, as possibilidades, os caminhos que vão se abrindo. Tem pessoas que estão dando um feedback muito positivo pra gente, que tá dando um gás, uma energia muito foda pra gente continuar. Mas tem o diabinho também falando aqui do outro lado, porra, mas tu tem que acordar cedo pra chegar no outro lugar, pô, o caba mora longe, tu queres viajar pra outra cidade pra entrevistar, porque a gente já tá planejando ir pra São Paulo e outros lugares, pô, mas não tem muita gente ainda vendo quando vocês queriam. Mas é isso, pô, a vida tem esses dilemas e o que vai dar resultado realmente é a constância. É o quanto que a gente vai acreditar e perdurar. E assim, processo, é muito mais ações difíceis do que ações fáceis, né? Porque o fácil é a gente terminar uma obra que a gente tá encantado, feliz pra caralho, né? E nem sempre isso acontece. E vender também, né? É realmente você saber lidar muito mais com as dificuldades do que com as coisas boas. E fazer com que essas pequenas conquistas, essas coisas boas, sejam coisas grandiosas dentro de você. Quando eu vendi aqui 2 telas, eu saí pra comer com as meninas, minha namorada e Maluzinha, minha filha, sabe? Porque eu tava feliz. Foi uma venda que eu não esperava, saiu essas 2 vendas, pô, foi uma grana legal que entrou, fiquei feliz pra caramba. E eu, pô, vou comemorar esse momento, sabe? Assim, que porra, que isso aqui se torne, trazer essa energia positiva, assim, que se torne frequente dentro da minha vida, sabe? Exato. Eu acho que a gente tem que trazer essa energia também, acreditar, essa positividade. Porque e realmente se rodear de pessoas que trazem isso, né, velho? Se rodear de pessoas que têm esse gás, né? Esse ímpeto assim, de, pô, não, bicho, vai acontecer, mas vai por esse caminho, sabe? E esse canal tem isso também, pô, esse objetivo. A gente tá aqui justamente pra deixar você motivado, pô, acreditar no teu caminho. Eu sei que é difícil ter motivação quando você tá na dificuldade. A gente sabe muito bem disso. Quando tá no começo também. Quando tá no começo, é difícil, é complicado, mas acredite em você, velho. Acredite naquela luz interior, que é possível. Bem, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo foi mais uma reflexão sobre tudo que a gente trouxe e aprendeu, não tudo, né? Porque a gente aprendeu muito mais coisas. Mas na verdade, a gente falou muito mais sobre o movimento que tem que ter no empreender de arte, né? Do viver de arte, da constância, do pensamento. Sobre pensar e trabalhar e a constância. Existem outros pontos que a gente quer falar com vocês também, que é sobre o processo criativo, sobre como é que a galera faz para validar suas artes, suas obras. Tem outras coisas que a gente for buscar dentro do que a gente já conversou com a galera. Tem muito, um universo de assuntos que a gente quer trazer para vocês. Por isso que é muito importante que vocês assistam cada vídeo que a gente vem colocando, porque vocês também vão tirar conclusões de vocês. E tem muita coisa boa para tirar, tem muitos insights, então assistam cada vídeo como se fosse uma aula mesmo, assim. Então, a gente quis falar aqui sobre esses 3 pontos principais, que é justamente o lance de pensar, não ficar amarrado nesses pensamentos, o lance de trabalhar, o quanto que é importante ter ação, executar e aprender no processo, que a clareza vem no caminho, e o mais importante talvez disso tudo seja a constância, o quanto que você vai pensar executando, mas ter constância em todos os processos que você vai fazer. Então anota isso, aplica na tua vida, tá? Lembre-se que talvez o que você precisa agora seja pensar menos, pensar, tudo bem, mas pensar menos, agir mais com constância e com estratégia. A parada que eu queria pedir muito pra vocês é que vocês se inscrevam no canal, assim como eu falei aqui. Pra gente é uma alegria muito grande ver, tipo, 1 seguidor a mais, 2 seguidores a mais, 20 seguidores a mais. Isso pra gente é muito gratificante para que a gente continue com esse canal com uma energia muito mais aflorada dentro da gente. Porque continuar, a gente vai continuar.
independente de qualquer coisa, porque eu sei que o que a gente tá entregando é coisa muito rica e muito valiosa, assim, muito massa mesmo, e que uma hora ou outra vai impactar a vida de outros artistas, assim, tá? Mas quanto mais vocês, pô, comentar, deixar um comentário, pô, assisti, gostei, parabéns, deixa, ou até uma velho, crítica. exato, pô, pode deixar até uma crítica, pô, diz, velho, eu tô achando muito engessado, deixa mais solto esse vídeo aí, fala com mais, sei lá, bicho, deixa aí nos comentários com sinceridade o que você acha, porque a gente tá aqui pra fazer um conteúdo com muita relevância, com bastante verdade pra vocês aí, então... Então deixa teu comentário, segue a gente lá, que pra gente é muito gratificante. Segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, a gente vai deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, os arrobas. E é basicamente isso, assim, faça com que essa energia que vocês têm de viver de arte aí impacte pra vocês, todo esse conteúdo que a gente tá entregando. E se você puder fazer um pouquinho só, que é curtir e comentar, pra gente vai ser muito enriquecedor, tá? Valeu aí, espero que vocês tenham curtido mais um conteúdo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.